Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Esse mês eu pretendo mergulhar ainda mais na montanha-russa hormonal que acontece a partir dos 40. Acredito que, como mulheres, precisamos falar de assuntos desconfortáveis e desmistificar estigmas e quebrar tabus. Então, meninas, estão prontas para sair do silêncio e mergulhar na nossa segunda adolescência? Mesmo sem ter sintomas nenhuns, sinto lhe informar que se já está na década dos 40, você já está colocando os pezinhos na transição para a menopausa. Quero que você entenda o que está acontecendo com você e por quê. Vou te explicar a dança hormonal, qual hormônio cai primeiro, eu vou te ajudar a identificar sintomas e, claro, vamos chegar no que fazer, tanto no mundo de reposição hormonal, como o que fazer se você não puder ou não quiser usar hormônios. Vamos entender as ligações entre queda de hormônios sexuais e outros hormônios, como tireoide e cortisol, por exemplo. O impacto da glândula adrenal ou suprarrenal em tudo isso. Qual a influência que o climatério faz na sua capacidade de controlar a glicemia e por que mulheres nessa fase devem começar a prestar ainda mais atenção em doenças cardiovasculares. Não, ataque do coração não é doença exclusiva de homens e é o número 1 causador de morte também nas mulheres. Falarei dos reais riscos de câncer com suplementação e de como o exercício e que tipo de exercício podemos ou devemos fazer nessa idade, se é que existe alguma restrição. Sim, estou com uma proposta bem ambiciosa aqui. E claro, eu não sei quantos episódios teremos. Mas como uma jornada sempre começa com um primeiro passo, aí vamos. Eu espero trazer para vocês muita informação legal. Dizem que os resultados das novidades científicas demoram uns 17 anos para chegar nas clínicas médicas. Mas eu acho que não temos tempo a esperar e que informação e conhecimento pode nos poupar de muito sofrimento desnecessário e também ajudar a suportar o sofrimento que não pode ser evitado de uma forma mais leve. Então, meninas, bora começar a entender o que está acontecendo comigo. A dança hormonal é complexa e não se restringe apenas aos hormônios sexuais. O impacto da nossa tireoide, glicose, insulina, colesterol, saúde cardiovascular é real e acho importante tomarmos as rédeas da nossa saúde e entender o nosso corpo até para saber onde buscar ajuda. Vamos aprender sobre estilo de vida e expectativas realistas. Se possível, dar algumas risadas e parar de correr atrás da juventude perdida. Se, por um lado, sentimos um certo luto pela perda da fertilidade, por outro, podemos encontrar uma liberação. Contemplar a nossa finitude requer coragem, mas não podemos parar o tempo. Então, que possamos aprender e usar a experiência a nosso favor e encontrar a paz e felicidade em todas as fases da nossa vida. A maneira com a qual encaramos, pensamos e falamos sobre a menopausa influi a maneira como a vivenciamos. Para colocar em perspectiva, a expectativa da vida para as mulheres é de cerca de 81 anos. E a idade média em que as mulheres atingem a menopausa é 51 anos. Ou seja, é provável que quase 40% da sua vida aconteça após a menopausa. Contando ainda com aqueles 5 a 7 anos de perimenopausa, quando os seus hormônios começam a ficar descontrolados e você acaba passando praticamente a metade, se não mais, da sua vida em alguma parte nessa jornada da menopausa.
Olhando por esse ângulo, é ainda mais perturbador o quão negativas todas as mensagens em torno da menopausa são e têm sido por séculos. Na época de Hipócrates, a menopausa era descrita como síndrome do climatério, que era enxergada como a fase da vida de uma mulher quando ela tinha um útero enfraquecido. Estava perdendo a força e não era mais útil para a sociedade. Nos tempos dos puritanos, as coisas não eram muito melhores. Quando examinamos os arquivos históricos sobre a caça às bruxas e começamos a identificar quem foi queimada na fogueira, descobriremos que as mulheres na peri e na menopausa eram os alvos principais. Elas estavam loucas com a menopausa ou usavam ervas e outros remédios naturais para ajudar a tratar outras mulheres. Então, tinham que ser bruxas, né? Ou simplesmente eram velhas inconvenientes que precisavam ser eliminadas para o bem-estar da sociedade. A menopausa finalmente surgiu como uma condição médica reconhecida na década de 1880, mas a terminologia não melhorou. Foi descrita como a morte do útero. Os especialistas, estou falando entre aspas, da época, também acreditavam que quando uma mulher parava de menstruar, ela não era mais capaz de liberar toxinas. E eram essas toxinas que se acumulavam e induziam sintomas de calor excessivo no corpo, suor abundante, loucura e histeria. A resposta da comunidade médica foi chamar as mulheres de loucas, histéricas e interná-las. E as coisas realmente não melhoraram muito, mesmo no que chamamos dos tempos modernos. No início do século XX, Freud e os seus seguidores argumentaram que a menopausa era uma neurose, novamente implicando as mulheres na menopausa como loucas. A falta de hormônios e o processo de envelhecimento estavam levando as mulheres à loucura. Mesmo na segunda metade do século XX, os médicos argumentaram que, com idades entre 45 e 50 anos, as mulheres eram propensas a desenvolver ataques histéricos. Não se preocupa, se você escutando isso estiver realmente tendo um ataque histérico, essa é uma resposta natural e saudável. Então, se quiser pegar uma carona na minha vassoura, fica comigo até o final que a gente vai queimar outras pessoas nessa fogueira. Só para terminar, mais um pouquinho de história, porque eu acho que ajuda a gente ver de onde vem todo um estigma, de onde vem todo um tabu e até um consenso médico muito centrado num pensamento masculino. Entrando na década de 1960, o médico Robert Wilson escreveu um best-seller chamado Feminine Forever, que descrevia a menopausa como uma doença e decadência da vida, que deveria ser tratada para que as mulheres pudessem manter sua juventude e apelo sexual. Isso é, basicamente, o que a gente poderia esperar de uma cultura científica centrada no homem. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre eles. Eu não sou dessas feministas que vai ficar aqui falando mal dos homens, não. Mas o mundo científico é cruel com as mulheres e meu objetivo aqui é tentar mudar a perspectiva, mudar a forma, pelo menos, com a qual nós nos enxergamos para que possamos envelhecer sem neura. Embora tenha havido grandes melhorias na compreensão médica do que é a menopausa, a mensagem nas sociedades ocidentais, infelizmente, ainda não melhorou muito. A menopausa hoje ainda é vista como a linha divisória arbitrariamente estabelecida em nossa sociedade entre mulheres jovens, sexuais, atraentes e até mesmo poderosas, e mulheres repentinamente velhas e fracas que não podem mais contribuir para a sociedade. Na verdade, mesmo agora, mulheres de uma certa idade simplesmente desaparecem. Basicamente, a gente para de nos ver representadas no entretenimento popular, né? A gente vê Tom Cruise, Johnny Depp, George Clooney, todos eles envelhecem com dignidade. E as atrizes que contracenam com eles são, normalmente, mulheres muito mais jovens. Então não é de se admirar que as mulheres sintam que suas vidas acabaram à medida que elas envelhecem. Estamos recebendo a mensagem de que devemos simplesmente desaparecer silenciosamente e nos relegar às sombras. E quando finalmente a gente tem alguma representação, muitas vezes é o estereótipo datado. Se você fizer
uma busca menopausa, você vai ver o conteúdo que você vai encontrar. Se colocar ainda por cima um Google Image, você vai ver que as representações de uma mulher na casa dos 60 é praticamente uma velha corcunda. E aí começa a comparar a representação dessas mulheres na casa dos 60 com a dos homens na casa dos 60. A gente vai ver que existem percepções muito diferentes sobre o que é envelhecer para um homem e o que é envelhecer para uma mulher. Eles ainda podem ser fortes, charmosos, poderosos, talvez ainda mais distintos com a idade, enquanto nós somos velhas, horrorosas, corcundas e jamais retratadas como fortes, poderosas e muito menos atraentes. Então, não é de se admirar que as mulheres, especialmente as que são ativas e que ainda se veem como fortes e poderosas, relutem tanto em falar e aceitar que estão entrando na menopausa. Mas percepção importa, e a forma como vemos o envelhecimento cultural e socialmente falando influenciam nessa experiência pessoal. E essas visões combinadas têm um impacto sobre como realmente experimentamos e vivemos a menopausa, tanto física quanto psicologicamente. De acordo com um estudo publicado na Menopausa Online, descobriu-se que as impressões do envelhecimento podem afetar a gravidade dos sintomas. A autora principal desse estudo foi a doutora Mary Jane Minkin, que é uma professora de obstetricia, ginecologia e saúde reprodutiva na Yale Medical School, e ela falou, a conclusão dela era em sociedades onde a idade é mais reverenciada, onde existe menos velhofobia, que as mulheres tinham atitudes mais positivas e também melhores imagens corporais e bem menos níveis de depressão. Não é de se surpreender que a má imagem corporal durante os anos da menopausa também aumenta os níveis de ansiedade e depressão. Um outro estudo de 2020, com mais de 300 mulheres, e a idade média era 55 anos, foi publicada na BMC Psychiatry. Eu ponho os links no site do podcast. Relatou que 55% das mulheres tinham depressão leve e grave e quase 84% tinham ansiedade leve e grave ao entrar na menopausa. E a má imagem corporal estava fortemente ligada a ambos. O problema é que uma imagem corporal ruim pode tornar uma pessoa menos propensa a se expor, a se exercitar, a se divertir. Afinal, se você não gosta da sua imagem no espelho, é natural se esconder. Eu vejo mulheres evitando colocar roupa de ginástica, não querendo usar biquíni, parando de usar shorts. E para permanecer ativa, sentir e dar o nosso melhor, é importante quebrar o silêncio e mudar a conversa cultural, para que a gente possa se sentir fortalecida e mais confortável na pele em que estamos e quebrar esse ciclo negativo. A gente realmente tem que parar de olhar para o passado e correr atrás da fonte da juventude. As mudanças vão acontecer. E a menopausa é um momento para olhar para frente e não para trás. Embora eu seja totalmente a favor da terapia hormonal, e eu vou falar mais sobre isso em breve, eu rejeito também a noção de que toda mulher precisa de terapia de reposição hormonal para permanecer jovem. A juventude é um estado de espírito. O corpo vai envelhecer, mas a sua alma não precisa. E lembre-se, a gente não tem que recuperar algo que perdemos. A gente pode usar os hormônios de maneira positiva para facilitar a transição, mas também devemos ver a própria transição como uma oportunidade e um avanço, não como uma queda na vida. Essa é a visão em outras culturas. Por exemplo, nas culturas maia e japoneses, essas mulheres lidam com menopausa de uma maneira muito melhor. Elas, quando entram na menopausa, já entram com uma visão de libertação, meio que tão felizes por não ter que lidar mais com menstruação e maternidade, e relatam estar ansiosas para começar um novo capítulo, quando não tem que se preocupar em engravidar e ser prejudicada pelas responsabilidades que tem uma mulher mais jovem e reprodutiva. A New Republic fez um artigo fascinante sobre a falta de palavras e frases diretamente traduzíveis para o idioma japonês, para onda de calor, menopausa, climatério. As japonesas experimentam a menopausa de uma maneira muito mais diferente e ainda ouso dizer positivamente.
Obviamente, a genética e o estilo de vida são fatores aqui. Talvez elas tenham tendo ou experimentando menos sofrimento por outras coisas. E seria ingenuidade dizer que tudo está na sua atitude. Mas a atitude é claramente parte dessa imagem mais positiva e menos sofrida. Então eu acho que a gente precisa de um pouco de leveza e muito bom humor para rir do que a gente realmente não pode mudar. E mudar a conversa cultural começa com cada uma de nós. Como parte da minha busca para ser uma mulher menopáusica, ativa e fortalecida, eu tô aqui para te encorajar a trabalhar tanto em sua forma de pensar e agir, tanto do seu ponto de vista psicológico, quanto em sua força física e resistência. E é por isso que eu falo tanto de músculo, de proteína, porque eu acho que um corpo forte vai te dar uma mente forte, que vai ser o abrigo do seu grande espírito para quando toda essa musculatura, ossatura e a pele realmente começar a cair, a gente tenha outras coisas para nos sustentar e nos manter feliz. Mas não, você não está imaginando coisas. A entrada dos ENTA traz mudanças reais no seu corpo e especialmente no cérebro feminino. Tais mudanças podem ser ao mesmo tempo frustrantes, desconcertantes ou liberadoras. E nada muda do dia para a noite. Nós não vamos de meninas a mulheres em um dia e tampouco vamos de férteis para menopáusicas no outro. A gente vive sim um processo chamado perimenopausa ou climatério, que são de 2 a 12 anos antes da sua última menstruação. Às vezes acontece sim um processo meio acelerado, quando parece que a gente caiu em um precipício numa velocidade de 6 meses. Isso sim acontece. Então vamos começar a aprender a identificar sinais. Perimenopausa é diferente da menopausa, que é a fase da vida que começa no aniversário de 1 ano da sua última menstruação. Eu gosto de chamar o climatério de segunda adolescência. A maioria dos sintomas são temporários, alguns sim, são permanentes, mas encarando essa fase como uma nova adolescência tira um pouco do desespero. Você sabe que chegou uma nova fase, mas que você não vai ficar nessa montanha-russa hormonal para sempre. O corpo é inteligente e o cérebro vai se calibrar. O mais importante de entender é que a perimenopausa é uma janela crítica de saúde na vida da mulher, mesmo que você não tenha sintomas. O que eu quero dizer com isso? Se você nasceu com 2 cromossomos X, com sintoma ou sem sintoma, você vai passar por ela. Por janela crítica, eu quero dizer um período sensível ou um ponto de inflexão, durante o qual pequenos problemas de saúde podem, se não forem abordados, se ampliarem em problemas maiores e problemas de saúde mais permanentes mais tarde na vida. Então, uma coisa boa sobre um ponto de inflexão é que também te dá uma janela de oportunidade para fazer pequenas mudanças que podem render grandes dividendos para a nossa saúde futura. Resumo: muitos sintomas do climatério são temporários. A perimenopausa é uma sequência de eventos e essa sequência a gente vai aprender já já. Perimenopausa e os primeiros 2 anos da menopausa são uma janela crítica para a saúde e devemos prestar atenção. É aqui onde começam a se ampliar os riscos de demência, depressão, autoimune, doenças mentais, inflamação e doenças cardiovasculares. Então, não é para empurrar sintoma para baixo do tapete, não. Então, vamos agora explorar esses conceitos e um pouquinho de detalhes. A perimenopausa não é sobre envelhecimento. Se você tem 35 anos, por exemplo, você claramente ainda está jovem. E nos 50 anos, a perimenopausa está acontecendo ao mesmo tempo que o envelhecimento, mas ela não é causada pelo envelhecimento. Em vez disso, a perimenopausa é uma sequência de eventos hormonais e mudanças que são mais parecidas com a puberdade. Então vamos entender o que é isso e quando a gente entra nesse SOS hormonal. A perimenopausa ou climatério, que eu vou usar esses nomes como sinônimos, porque são, é a transição entre a fase reprodutiva e a menopausa. Nesse período, a produção dos hormônios sexuais começa a ficar errática.
E é por isso que eu chamo de segunda adolescência, porque se parece muito de quando eles começaram a aparecer. Só que ao invés dos hormônios chegando, eles agora estão saindo de cena. Então vamos entender um pouquinho desses hormônios que são feitos nos nossos ovários, um pouquinho nas adrenais, mas praticamente nos ovários, e por isso chamamos dos hormônios sexuais. O estrogênio ele é baixo na infância, depois alto e flutuante durante a adolescência, especialmente em comparação com a progesterona, que é baixa até o momento em que o nosso ciclo menstrual se regula, se estabelece e entramos então na fase reprodutiva, onde tudo fica mais consistente, ou pelo menos deveria. No episódio 2 sobre hormônios femininos, eu falo tudo o que acontece com uma mulher durante a sua fase reprodutiva e eu acho que vale a pena para todo mundo escutar. Se você é uma mulher entrando na menopausa ou uma mãe que vai ter filhas adolescentes, vai ser bastante importante entender esse ciclo. Alto estrogênio com baixa progesterona acontecem na primeira e na segunda puberdade, com progesterona sendo lentamente adquirida na primeira puberdade e lentamente perdida na segunda puberdade. Mas aquela loucura hormonal que sentimos na primeira adolescência volta a acontecer agora, o que pode fazer a nossa casa particularmente caótica se nós estamos no climatério na mesma época em que as nossas filhas estão na adolescência. Alto estrogênio com baixa progesterona é um motivo de você ter tido menstruações intensas na adolescência e, infelizmente, um motivo que você pode encontrá-los novamente depois dos 40. Eventualmente, o estrogênio cai também até chegar a um nível estável na menopausa, equivalente ao que tínhamos na infância. Então rola realmente um retorno e num próximo podcast eu elaboro isso um pouquinho mais em detalhe. Agora eu quero que você tenha um panorama geral e depois a gente faz um zoom em cada uma dessas fases. O processo de mudança hormonal pode durar uns 10 anos, o que significa que os sintomas também podem durar 10 anos, mas eles não vão durar para sempre. Portanto, pense 2 vezes antes de aceitar como permanente qualquer diagnóstico, tipo fadiga crônica ou fibromialgia, nessa fase do climatério, porque eles podem ser muito mais um reflexo da instabilidade hormonal do que a própria doença. Então, cuidar e focar só na fibromialgia como uma doença, ou começar a tomar remédio para coisas específicas, ao invés de olhar isso como um desequilíbrio hormonal, pode te trazer muito mais sofrimento e nenhuma luz. Para quem ainda menstrua, é de vital importância acompanhar o seu ciclo menstrual. Como mulher, você tem que saber quantos dias você menstrua, qual é a duração do seu ciclo, é 25, é 40 dias, você fica menstruada 3 ou 7, qual é a qual é a quantidade de fluxo. Hoje em dia já tem até um monte de app para te ajudar nisso, mas se você é mãe também, ajuda a sua filha a monitorar, porque muita informação é importante, tanto sobre a sua saúde hormonal na sua fase reprodutiva, como quanto a mudança, o impacto de tudo isso vai estar acontecendo durante o climatério. Então, para quem está prestando atenção, você vai começar a reparar que o ciclo começa a oscilar. Então, ao invés de ter aquele lá 26, 28, até 30 dias todo mês, agora ele vai de 22 a 40 dias. Ou o sangramento dura de 3 a 7, ou de repente você sangra tão intensamente e parece que sua menstruação não vai acabar nunca, né? A perimenopausa ela pode começar tanto nos 35, 36 anos, mas geralmente começa por volta dos 45. Por que essa loucura começa a acontecer com seu ciclo menstrual? Porque os hormônios sexuais que orquestraram os ritmos do seu ciclo desde que você atingiu a puberdade, agora estão em fluxo. Os principais hormônios responsáveis por essas mudanças são o estrogênio e a progesterona, que eu já comecei a falar aqui. Como eu já expliquei tudo sobre o ciclo menstrual no episódio 2, eu prefiro não repetir, mas para quem não ouviu e está um pouquinho perdida, eu vou dar aqui um resumo do que acontece nos seus hormônios durante a fase reprodutiva, para que você possa entender o que está acontecendo com você agora. Durante a sua fase fértil, ou o período pré-menopausa, os seus ovários secretam um hormônio chamado estrogênio,
que ele faz? Ele engrossa o revestimento do útero à medida que um óvulo amadurece dentro de um deles. O hormônio atinge seu nível mais alto durante a segunda semana do seu ciclo, se a gente calcula um ciclo de 4 semanas. Os seus ovários secretam também progesterona depois que o folículo do óvulo se abre e ejeta o óvulo durante a ovulação. O nome disso se chama corpus lúteo e é a partir do corpus lúteo que a progesterona é feita. Então, esse hormônio, a progesterona, atinge o pico entre as semanas 3 e 4. Sem ovulação, não tem corpus lúteo. Sem corpus lúteo, não tem progesterona. Juntos, o estrogênio e a progesterona são os principais impulsionadores para preparar o seu corpo cada mês para alcançar e potencialmente manter uma gravidez. Durante esses anos que antecedem a menopausa, o número de óvulos nos ovários vai diminuindo. Então, à medida que os anos vão passando, os ovários começam a não liberar os óvulos como um reloginho todo mês. O seu corpo ainda está aumentando o estrogênio e fazendo todo aquele trabalho para aumentar o revestimento do útero. Mas num mês em que um óvulo maduro não é liberado, não tem progesterona. E eu meio que vejo lá estrogênio e progesterona como Batman e Robin. Você tem que ver os dois juntos o tempo todo. Então, se você tem um desequilíbrio de muito estrogênio e pouca progesterona num mês, aí no próximo mês pode ser normal. Aí, depois, no outro mês ou mais um mês seguindo, nenhum óvulo é liberado. E isso vai começando a dar essa bagunça hormonal. Em geral, o desequilíbrio pode levar o que a gente chama de dominância de estrogênio, o que desencadeia uma série de sintomas, incluindo dor de cabeça, alteração de humor e muito mais. E eu vou falar de sintomas de excesso de estrogênio em outra hora. Mas eu quero que você saiba que o climatério é uma fase de dominância estrogênico por natureza, até terminar numa fase onde tanto progesterona quanto estrogênio estarão baixos. Esse pode não ser o cenário, no entanto, para todas as mulheres. Embora seja um pouco menos comum, algumas mulheres experimentarão um estado baixo de estrogênio e progesterona logo na largada. Isso acontece com mais frequência em mulheres que tiveram menstruações realmente leves ou problemas com a amenorreia, que é a perda de menstruação, o que é comum, embora nunca seja saudável, entre atletas do sexo feminino e mulheres muito ativas. Eu ralei muito com isso. Isso também pode acontecer com mulheres que tiveram histórico de produção de baixos níveis de progesterona e estrogênio durante toda a sua vida reprodutiva. E essas flutuações hormonais, onde a gente tem um ciclo anovulatório, ou seja, sem ovular, e 2 com, e aí 3 sem, pode durar até uns 10 anos. Mas essas flutuações geralmente são sentidas com mais intensidade durante os 4 ou 5 anos antes da cessação total da menstruação, que é a menopausa. E é nessa fase que eu chamo que a gente está realmente no território da perimenopausa, e esse é o momento em que você percebe que as coisas não são mais como costumavam ser. Se na casa dos 30 você treinava duro e o corpo respondia, você batia suas metas, agora nos 40 você começa a ter um pouco mais de dificuldade. Aí você começa a pensar, cara, eu não consigo mais perder gordura corporal nem ganhar massa. Eu não consigo mais emagrecer. Até que você chega a um ponto, e é normalmente lá pelos 45, que parece que nada que você faz, nenhuma nutrição, tudo que funcionava, agora simplesmente não funciona mais. É quando você começa a sentir aquelas mudanças inerentes do que a gente começa a chamar do estereótipo da menopausa. Você começa a ter suores noturnos, acumula gordura na barriga, perde a massa magra, começa a sentir osteopenia, não se sente tão forte, capaz de atingir treinamento com a intensidade que fazia. Quanto mais perto você chega da cessação total do seu ciclo menstrual, pior esses sintomas se tornam. Tudo isso está acontecendo porque o percentual hormonal do corpo está mudando e o seu cérebro está respondendo a essa mudança, mas ainda não sabe muito o que está acontecendo. Lembra, os hormônios são mensageiros que se comunicam com quase todas as células do seu corpo, dizendo o que elas têm que fazer.
Quando esses sinais desaparecem ou ficam inesperadamente mais fracos ou mais fortes, o resultado pode ser um caos metabólico. Os sintomas são o seu sinal para intervir e fornecer assistência. Embora nunca seja tarde demais para responder a esses sinais, intervindo e tomando medidas para mitigar os efeitos da flutuação hormonal e agir durante a perimenopausa pode realmente ter um efeito muito mais profundo do que se você esperar parar de menstruar, como eram as diretrizes, ou ainda são algumas recentes, comumente usada pelo mundo médico para te tratar. Tipo, eles esperavam você entrar na menopausa para começar a conversar sobre ela, e eu sou radicalmente contrária ou oposta a isso. Eu acho muito melhor intervir antes, e aqui, sim, eu estou indo um pouco contra a medicina convencional, mas também acredito naquela história de que demora uma média de 17 anos para as pesquisas científicas chegarem no consultório do seu médico, mas ainda tem muita resistência. Mas pensa comigo, você espera ficar sem gasolina, parado no meio da rua para encher o tanque do seu carro? Claro que não. Então, por que a gente faria isso com o próprio corpo? Para que a gente vai esperar entrar na menopausa para poder encher o nosso tanque? Não seria melhor dar um suporte à medida que os hormônios vão caindo para a gente nunca chegar no fundo do poço? Eu realmente acredito que a fase mais eficaz de ação é durante o climatério e não no pós-menopausa. Até porque a gente tem uma janela crítica, de acordo com as diretrizes atuais, para fazer uma reposição que é de até 10 anos. Então, se você esperou demais, você já começa não só a retardar os benefícios, como você começa também a ter um reloginho ali, um timer de até quando você poderia começar. Mas, como as mulheres se recusam a aceitar que estão na perimenopausa na casa dos 40, a maioria demora muito a pedir ajuda, e o meu objetivo aqui é mudar isso. A gente não precisa ter vergonha de estar entrando na menopausa. Muitas mulheres descrevem o que elas estão experimentando como apenas envelhecendo. Sim, algumas das mudanças podem estar relacionadas com a idade, mas muitas delas, como mudanças pronunciadas na composição corporal, a baixa sensibilidade à insulina, ondas de calor, alterações de humor, sono interrompido e baixos níveis de energia são causadas por hormônios e podem ser mitigadas. E ao agir agora, você pode manter o desempenho e progredir em direção aos seus objetivos, até atléticos, durante essa transição. E agora, a pergunta que eu recebo muito: eu devo fazer algum teste para ver se eu estou na menopausa? De um modo geral, a resposta é não. Para aquelas que já me conhecem, eu já falei aqui, eu acho de extrema importância você entender o seu ciclo menstrual desde cedo, porque isso vai te dar os sinais sobre quão perto você está da menopausa. Mas fazer teste de menopausa é um pouquinho complicado. O problema é que você pode fazer um exame de sangue, tipo, às 2 da tarde na segunda-feira, e descobrir que os seus níveis de estrogênio estão super altos e seus níveis de progesterona estão baixos. Mas você fez isso no início do mês, quando a progesterona estaria baixa por natureza, ou você fez isso quando, lá pelo dia 19, quando a progesterona já estaria no seu pico? Isso já vai fazer uma diferença, e por isso você precisa saber onde no seu ciclo você está. Mas 2 dias depois também você pode fazer os mesmos exames de sangue e descobrir que agora os seus níveis estão normais. E essa é a natureza da perimenopausa. Seus hormônios estão altos e baixos e em todo lugar. Então, os médicos, sabendo disso, claro, geralmente se baseiam numa avaliação clínica, onde eles estão olhando o seu ciclo menstrual e seus sintomas muito mais do que o resultado do sangue. É claro, a gente olha os valores do estrogênio, progesterona e testosterona no sangue, mas não é isso que vai determinar o tratamento e nem é isso que vai explicar sintoma. Uma mulher pode estar ótima com estrogênio no nível X, enquanto uma outra vai estar se dissolvendo com esse mesmo número. A gente pode ter uma ideia um pouquinho melhor de onde está a nossa jornada pela menopausa, medindo o hormônio folículo estimulante, que é chamado de FSH no sangue. O FSH é a maneira que o cérebro se comunica com os ovários. Se o FSH está alto, é como se o seu cérebro estivesse gritando porque os ovários
não estão respondendo com hormônios sexuais. Ou seja, quanto mais alto o FSH, mais provável de você estar mais próxima da menopausa. O FSH ajuda a controlar o ciclo menstrual e estimula o crescimento de óvulos nos ovários. Como todos os seus hormônios, ele também flutua ao longo do ciclo e ao longo da sua vida, e especialmente à medida que a gente envelhece e começa a ter ciclos não ovulatórios. Então, dito tudo isso, o FSH pode ser um indicador relativamente confiável na menopausa. Quando o nível de FSH de uma mulher é consistentemente elevado, acima de 30 miliunidades internacionais por litro ou mais, e ela já não menstrua há um ano, é geralmente aceito o diagnóstico de que ela atingiu a menopausa. A palavra-chave aqui são consistentemente elevados, uma vez que um único teste elevado não é particularmente significativo. Ou seja, você vai ter que fazer alguns exames de sangue para a gente realmente ver se o FSH está sempre acima de 30. Existe também um outro exame chamado AMH, que mede os níveis do hormônio antimuleriano. Em 2018, o FDA permitiu a comercialização desse teste diagnóstico chamado Pico AMH ELISA, que ajudaria na determinação do estado de menopausa de uma mulher. A AMH é um hormônio produzido nos minúsculos sacos dos seus ovários que abrigam e liberam os óvulos. Quanto mais óvulos você tiver nos seus ovários, maiores serão os seus níveis de AMH. Se você tem níveis baixos de AMH, menos de 10 picogramas por mililitro é considerado baixo, é provável que você tenha a sua última menstruação no próximo ano. O seu médico pode usar esse teste para medir os níveis de AMH no sangue, mas ele ainda vai perguntar sobre os seus sintomas e vai usar isso como também um balizeador de aonde você está nessa jornada. Num estudo de 2020 com mais de 1.500 mulheres, e a idade média era de 47 anos e meio, eles descobriram que as mulheres com 51 anos ou mais com baixos níveis de AMH tinham 79% de chance de entrar na menopausa dentro de um ano. As mulheres com níveis ainda mais altos de AMH, e eles usaram mais de 100 picogramas por mililitro, aí tinham 90 a 97% de chance, dependendo da idade, de não menstruar mais no ano seguinte. Resumo: fazer um exame de sangue para saber onde está o seu FSH e o seu AMH, junto com estrogênio e progesterona, podem sim te dar uma visão melhor de onde você está no espectro da menopausa. Mas nada disso é realmente necessário para você começar a agir e para mitigar os sintomas que você está sentindo. E lembra que isso tudo é estudo e percentual. Então, mesmo que você esteja com nível X, a gente não pode dizer, daqui a um ano você não vai mais menstruar. O que eu acho mais importante ainda, independentemente de você ter feito ou não esses testes específicos, toda mulher, a partir dos 40, deve fazer um painel abrangente para avaliar a saúde de forma mais ampla. Eu incluo aqui níveis de açúcar no sangue, níveis de colesterol e triglicerídeos, um teste de proteína C reativa. A CRP ajuda a medir inflamação. Eu acho vital um painel de tireoide completa, que é particularmente útil para mulheres chegando perto da menopausa, porque a função da tireoide pode afetar os níveis hormonais e também os sintomas que você experimenta. Então fica ali um ciclo entre os hormônios sexuais e a tireoide. Também acho super importante monitorar um painel de ferro e níveis de vitamina D, porque a vitamina D inadequada pode promover a deficiência de ferro durante a perimenopausa e afetar como você se sente, e cansaço e tudo mais. Agora que você entendeu climatério ou perimenopausa, vamos definir a menopausa, que é nada mais que uma data. Ela é o dia do aniversário de 12 meses sem menstruação, que você só vai saber se você estiver monitorando quando você sangra. Mais uma vez, a menopausa é uma data, é um ano inteiro sem menstruar, e é a hora de zerar o cronômetro, porque uma nova fase está começando. Eu vou fazer um outro podcast explicando exatamente cada uma dessas fases no detalhe, mas hoje é um panorama geral.
A idade média para a menopausa é 51, 52, mas claro, algumas mulheres entram na menopausa nos 40, ou por causa de falência ovariana prematura, ou outros problemas de saúde, enquanto outras mulheres têm o que é chamado de menopausa tardia, lá por volta dos 55 e 60. Mas depois desse aniversário, desse dia que chamamos de menopausa, o resto da sua vida é chamado de pós-menopausa. Hormonalmente falando, esse será o seu estado biológico para o resto da sua vida. Ao contrário da crença popular, você não para completamente de produzir estrogênio após a menopausa. Como mulher, a gente produz 3 tipos de estrogênio ao longo da vida: estrona, estradiol e estriol. Estradiol, ou E2 no exame de sangue, é o principal hormônio feminino e é ele que você produz ao longo da sua vida reprodutiva. Essa é a forma de estrogênio que diminui completamente durante a menopausa e traz todos aqueles efeitos em massa muscular, em massa óssea, na pele, na vagina, etc. A falta de estradiol é o principal fator para muitos dos problemas e é ele que também aumenta o nosso risco de doenças cardíacas que as mulheres enfrentam na pós-menopausa. O nosso corpo aumenta a produção de estriol, E3, durante a gravidez, mas no resto da vida, quando a gente não está grávida, a gente só tem vestígios detectáveis desse estriol. Após a menopausa, a gente produz principalmente estrona, que é E1, que é uma forma muito mais fraca do hormônio do que era o estradiol. Nesse ponto, os ovários estão produzindo muito pouco estrogênio e a maior parte do estrogênio que a gente está criando é gerada a partir do tecido adiposo nessa forma de E1. Por que os médicos geralmente recomendam que as mulheres percam peso como forma de ajudar a controlar os sintomas de menopausa? Porque o excesso de E1 produzido pelo tecido adiposo pode fazer com que algumas mulheres experimentem ondas de calor e suores noturnos por 20 anos ou mais. A literatura mostra que ter uma porcentagem maior de gordura corporal aumenta as suas chances de ter sintomas vasomotores, que são as ondas de calor, sudorese e palpitações cardíacas. Então, para quem tem excesso de gordura, especialmente gordura visceral, perder peso pode ajudar a melhorar os sintomas. Um estudo com 17.473 mulheres, super precisa eu tô hoje, hein? Passando pela menopausa, aquelas que perderam 4,5 kg ou mais tiveram bem menos ou eliminaram por completo as ondas de calor e suores noturnos ao longo de um ano, comparada com as mesmas mulheres que estavam acima do peso e não perderam nenhum. Ou seja, para todas vocês que começaram a perguntar, mas o que eu faço? Eu não quero tomar hormônio. Ter certeza de que você está com um bom peso, com boa musculatura, boa ossatura, já vai ser parte do seu tratamento. Sim, aí você vai dizer, mas poxa, meus hormônios estão desequilibrados e aí eu não consigo perder peso. Enfim, a gente vai mergulhar muito mais nos hormônios relacionados a sintomas específicos que você pode estar sentindo e como essas alterações hormonais afetam os diferentes aspectos da sua forma física, do seu desempenho, do seu bem-estar. E, claro, a gente vai discutir o que fazer a respeito. Tanto que hormônios normalmente tomamos e quando não tomamos hormônios, o que fazemos e, muito mais importante do que discutir também hormônio ou não hormônio, é saber o que a gente vai fazer com a nossa vida. Como é que a gente está dormindo, o que a gente está comendo, quais os pensamentos que a gente está cultivando, como é que anda a saúde dos nossos relacionamentos. Ou seja, a gente ainda tem muito assunto para discutir. Por hora, eu fico por aqui. Esse podcast é para vocês. Se vocês têm dúvidas, comentários ou querem algum assunto abordado, manda para mim que eu faço pergunta e resposta e eu, na verdade, preparo o tópico do que eu vou falar baseado com o que vocês estão me pedindo. Com o intuito de trazer informação a custo zero para vocês, eu preciso ter certeza de que vocês estão me escutando. Então, dividam com as amigas, dão 5 estrelas lá, onde quer que você escute. Eu não entendo ainda muito, envergonhadamente falando, eu não sei se dá para dar por episódio, se só dá para fazer uma vez, mas dividir com as pessoas e falar a respeito vai me ajudar a atingir mais mulheres. Namastê.